Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Estamos hoje dando continuidade ao estudo de ângulos. Nas aulas passadas, na aula da semana passada, nós vimos a definição de ângulos. Vimos que ângulo é o quê? É uma abertura entre duas semirretas de mesma origem. Então, o ângulo ele significa justamente aquela abertura. Nós vimos os tipos de ângulos mais comuns, mais coerentes que a gente encontra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que foram o ângulo nulo, o ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo raso, o ângulo de uma volta, aquele ângulo de 360 graus, e o ângulo obtuso, o qual eu fiz até um histórico sobre ele, por ser o ângulo que foi usado para construir as pirâmides do Egito. Então, esses ângulos são os ângulos mais comuns, são aqueles que a gente encontra no dia a dia da nossa casa, ao sentar numa cadeira a gente encontra, quando a gente olha para o telhado da nossa casa, na escadaria, enfim. Esses ângulos eles são muito comuns e eles têm formas específicas para você identificá-los, ok? E vimos também, chamei a atenção para a questão do ângulo agudo e do ângulo obtuso. O ângulo agudo é aquele ângulo maior do que 0 e menor do que 90. Então ele fica naquele intervalozinho. Ele não é obrigatoriamente medido por 30 graus, Ou seja, um ângulo de 55 graus é considerado um ângulo agudo, O ângulo obtuso, por sua vez, segue a mesma linha de raciocínio. Então ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então ele está ali naquele intervalo. Repetindo, maior do que 90 e menor do que 180. Então, por exemplo, professor, o ângulo de 145 graus é um ângulo obtuso? Verdadeiro, é um ângulo obtuso. Então, eu fico falando nessa unidade de medida graus, e chamo a atenção para vocês dizendo que o grau é a unidade de medida de um ângulo. E como é que a gente mede esse ângulo? Através do transferidor. O transferidor é um instrumento que pode ser em meia-lua ou uma volta, Quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou fazer uma aula prática usando o transferidor, ok? No entanto, você vai acompanhando lá no livro, o livro de vocês, Lá na página 46, Ele vai mostrar como é que se mede o ângulo usando o transferidor. A aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Eu tinha falado sobre os ângulos congruentes, que são ângulos que apresentam as mesmas medidas, e hoje eu vou falar apenas em dois. Eu vou falar do ângulo suplementar, vou escrever aqui, e vou falar do ângulo complementar. Ok? Esses dois tipos de ângulos são os chamados ângulos específicos, ou seja, são ângulos que eles aparecem, eles não são comuns, como esses que eu falei anteriormente, como o ângulo reto, o obtuso, o agudo, enfim. Eles são ângulos mais específicos, eles são ângulos que vai trazer uma certa definição para que a gente possa entendê-lo, ok? Então vamos entender cada um deles, O ângulo, lá na página 50 do livro de vocês, do volume 2 do livro didático, diz bem assim: quando a soma das medidas de dois ângulos dá 90 graus, dizemos que esses ângulos eles são complementares. Então vamos entender isso, Quando é que meu ângulo é complementar? Eu tenho um ângulo 1, vou chamar aqui de alfa 1, ângulo 1. Quando eu somo a um ângulo 2, alfa 2, isso vai ser igual a 90 graus. Ou seja, o somatório desses dois ângulos, o somatório deles tem que dar 90 graus. Quando eu somo um ângulo com o outro, tá certo? E esse ângulo dá um resultado de 90 graus, eu digo que eles são complementares. Lá no finalzinho da página 50, eu tenho o seguinte: quando a soma das medidas dos meus ângulos é 180 graus, eu digo que esse ângulo ele é suplementar. Então, olha, agora aqui em cima, quando eu tenho esse mesmo somatório, Esse mesmo somatório, e esse resultado me dá 180 graus, eu digo que eles são suplementares. Vamos entender isso bem direitinho, São duas definições específicas de ângulos
específicos, ou seja, são ângulos que não estão no nosso dia a dia. Eles precisam ser somados a dois ângulos e obter um resultado e se identificar e se caracterizar, ok? Então vamos lá. Quando eu somo um ângulo com outro e esse ângulo me dá 90, ele é um ângulo complementar. Quando eu somo esses mesmos ângulos e ele me dá 180, eles são suplementares. Essa definição está bem clara na página 50 de vocês, ok? Na página 50. Então vamos lá. Então a gente poderia ter como exemplo algumas situações. Por exemplo, qual seria o complemento de 40 graus? Qual seria o complemento? Peraí, professor, então como é que seria isso? Então o complemento de 40 graus seria um ângulo que somado a 40 tinha que me dar 90 graus. Porque é essa a definição de complemento. Os ângulos eles são complementares quando eles são somados entre si e esse resultado me dá um ângulo de 90 graus, ok? Então qual seria o ângulo que somado a 40 me desse 90? Seria justamente 50 graus. Então o complemento de 40 seria 50, porque quando ele somado os dois, me dá um ângulo de 90 graus, ok? Me dá um ângulo de 90 graus. Então veja, quando eu somo esses ângulos e esses ângulos me dão 90 graus, eu tenho um complemento. Agora vamos pensar no suplemento, tá? Qual seria o suplemento de 120 graus? Então como é o raciocínio, tá? O raciocínio seria o seguinte: qual o número que somado a 120 me daria 180 graus? Porque essa é a definição de suplemento. Suplemento me diz o seguinte: um alfa ângulo 1 somado a um alfa ângulo 2 tem que me dar 180 graus. Então qual é o número que somado a 120 daria 180? Seria justamente 60 graus. Porque na hora que eu somar os dois, o resultado vai dar 180 graus. Então é bem simples, tá? O complemento me dá um resultado de 90 graus e o suplemento me dá um resultado de 180 graus. Hoje nós vamos ficar com essas duas definições, está lá na página 50. Realizem a leitura, estudem, né? E assistam essa aula umas 2 vezes para que vocês possam assimilar o conteúdo de ângulo complementar e ângulo suplementar. Um grande abraço a todos.